Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Sim, Mirtz, é uma alegria estar aqui com você, né? Durante tanto tempo, não é? É muito gostoso estar aqui e principalmente estar com você nessa tarde. Que Deus abençoe esse momento, que seja precioso para todas nós, né? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante para nós cristãos. Eu dei o título na pauta de Ao Pé da Cruz. Sim. Porque nós vamos falar de cruz. Sim. E já vou dizer que não é um assunto muito agradável pensar em cruz. Sim. Né? E nem muito falado. Nem muito falado também. Sim. Mas Jesus, quando veio, né, ele começou o ministério dele, ele começou ensinando que o caminho que Deus tinha traçado para ele iria levá-lo à cruz. Sim. Né? Então, e era um caminho, e a gente usa até a cruz, não só a cruz física, né? Mas aquilo que ela remete. Sim. Sofrimento, então era um caminho de sofrimento. Abnegação. De dor, Sim. enfim, de morte, né? Ia terminar em morte. Agora, é tão pesado que nem o pessoal naquele período aceitava isso com facilidade. Sim. Né? Foi difícil entender, mesmo aqueles que foram chamados, escolhidos por Jesus, era difícil entender o que seria a cruz. E né? a cruz na época era tida como uma morte muito humilhante, sempre, né? Sempre foi o significado dela. Então, nunca foi agradável falar sobre a cruz, nem naquela época e nem hoje. Como a Conceição disse, não é um assunto tão popular que as pessoas gostem de falar. Sim. Mas ela está no centro da nossa história. É verdade. Né? Está no centro da nossa história. E a gente, mesmo cristãos, tanto tempo, não tem tanta facilidade de entender a cruz, né, Conceição? Tanto que a gente vive pedindo para Deus mudar isso, muda aquilo, porque a gente não entendeu ainda o recado da cruz, né? Sabe? Sim. Porque o próprio conceito de vencer a morte morrendo, né? Sim. Então, para nós, mesmo em termos de língua, vencer a morte morrendo é complicado. A semente morrer para a vida de ressurreição vir, né? Que é o caso da cruz, né? Sim, né? Então, como figura mesmo. Mas era essa maneira que Deus escolheu para realmente nos aproximar, nos religar de novo com Ele, nos libertar, né? Na verdade, a frase é bonita. Jesus morreu para que vivêssemos. Para dar vida, para nos dar vida. A frase é bonita, né? Mas o que ela engloba... A gente normalmente quer a vida, né? Você quer tudo de bom. Como você quer um casamento maravilhoso, você quer sempre um lado, mas não quer pagar o preço. E a cruz é o preço. É um preço. Foi uma entrega, sabe, queridos? Foi uma entrega. E uma entrega simbólica em todos os sentidos, porque... o que Deus tinha determinado para o povo que ele escolheu antes para ele, era um povo que ia ter que viver oferecendo sacrifício a esse Deus, né? Morte de animais. Matando bode, carneiro e tudo, né? Sim, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados e tudo mais. Aí ele diz, olha, não vai ser preciso mais esse sacrifício, né? Vamos fazer, né? Agora... por que não é tão simples, né? 1 Coríntios 1,18 diz assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Que lindo, né? É uma visão, né? Muda a nossa ótica, né? Quando você vê o que está por trás da cruz, o após a cruz na vida e o que ele liberou para nós, você até deseja a cruz, mas não é fácil, realmente. Não, e por isso eu selecionei intencionalmente uma porção de versículos sobre a cruz, né? Porque são versículos que de uma beleza, de uma plástica em termos de palavra maravilhosos, mas que a gente passa depressa
como compreensão, não né? é um assunto que todo mundo quer entender. Tanto que ele fala, que é quando alguém chega para ele e fala, não, peça um livramento, ele diz, foi para isso que eu vim. Então, quer dizer, nós viemos para isso também, quer dizer, não Sim, adianta tentar sair do projeto de Deus. Estamos, sabe? Sim. E olha só, vamos começar com o mais conhecido e a gente já vai comentando eles para você. Mateus 10:38 diz assim, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Uau, né? Sim. Vamos lá. Mateus... Isso aí mostra para nós que ele foi para a cruz e nós também temos o nosso processo de Ele está dizendo que não toma a sua. Sim. Temos? Sim. Temos, você falou a Sim. palavra bem certinho. Sim. Temos um processo de cruz na nossa Sim. vida. Mateus 16:24 vai dizer assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sim. Né? Em outras palavras, reforçando aquilo que nós já dissemos. Sim. Né? Paulo, falando aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 1:17, ele disse assim, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Coisa linda. O negar, Mirtz, o negar de nós mesmos que ele fala aqui é o processo. É o processo. A cruz é o meio. Não tem como você fugir da cruz se você for atender o processo que Deus tem. E o resultado é o reino. É a vida que você... Que a gente tanto deseja. Esse preço que a gente fala, que você conhece, que Paulo repete para os Colossenses, Colossenses 2:14 diz assim, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o no meio de nós, cravando-o na cruz. Na cruz. Né? Tudo está consumado ali na cruz, né? Quando nós entendemos esse processo da cruz, Mirtz, a nossa vida fica mais leve. Porque você vê, não tem como você fugir do propósito. Por mais que você lute, quem vai sofrer é a tua alma. O negar a si mesmo faz parte. Se você... Não tem como você dizer, eu nego a mim. Se você não passar pela cruz, não tem como você dizer que negou a si mesmo. Agora, o entendimento de que ele iria... Né? A gente vai ver que mesmo os mais amados dele, tudo, não aceitavam isso. Na verdade, ninguém aceitava. A gente nem acabou de dizer, cruz, né? Era muito difícil. Sim. Mas se nós nos propusermos a entender, porque o convite é para entender isso, sim, né? Tem a história de uma mulher, e eu quero contá-la para vocês de novo, quero ler um pouquinho sobre ela. Uma mulher que, diferente dos outros, entendeu isto, e a gente vai ver o que ela fez ao entender isso. Então, essa história está em outro lugar também. Eu vou ler aqui, Marcos relata. Está lá em Marcos 14. Eu vou começar a ler do 3 e a gente vai comentar sobre ela. Marcos 14:3 diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de nardo puro, de grande preço. Quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve em si mesmo que se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício de bálsamo? Podia ser vendido por mais de 300 denários e se daria aos pobres. E bramaram contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque vocês a molestam? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres vocês vão sempre ter com vocês. Quando vocês quiserem, podem fazer o bem para eles. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Sim. Em verdade vos digo que em todo mundo onde for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Que é o que nós estamos fazendo agora. Né? Nós estamos contando mais uma vez aquilo Sim. que Jesus disse. Você vê a falta de entendimento. Essa mulher, né, chega ali para ungir Jesus. E escandaliza os discípulos que andavam juntos. Os que estavam junto com eles. Que não aceitavam realmente, porque ele dizia todo o tempo que ele ia para... Que ele tinha vindo para isso. Ele tinha que contar os planos deles, né? Sim, e realmente, ela... Eu não sei se ela entendeu de fato, se ela teve uma atitude que condiz com a sequência dos fatos. Sabe por que a gente acredita que sim? Porque foi o próprio Jesus que declarou. Jesus disse assim,
Vai ser lembrado, ela né? fez o que ela antecipou-se a me ungir para sepultura. Isso vai ser lembrado. Sabe, um Deus que conhece todas as coisas, sabia dessas coisas. Sabe por quê? Porque quando você entende, de fato, ali era o último momento, no outro dia já ia estar na cruz, né? Sim. A gente sabe disso. E o óleo, o que ela estava fazendo ali não era uma coisa aparentemente extraordinária. A unção de óleo era uma prática comum. Sim, é uma prática. Você tinha que ter óleo na sua casa, Sim. era bom que você ungisse as pessoas, né? Sim, e foi uma atitude maravilhosa, tanto que é lembrado até hoje. Só que ela fez o que era comum, ela fez de maneira extraordinária. Sim. Ela não fez com qualquer óleo, porque as pessoas compravam óleo para isso, né? Justamente para ungir. Ela não, ela pegou o óleo que era caríssimo, né? E que era o melhor para fazer isso. E o que é lindo nessa mulher, que vale a pena a gente ressaltar, desfrutando os textos, é que ela não tinha nenhuma intenção no coração. Isso é lindo. Ela fez aquilo que deveria ser feito sem pedir nada em troca. Isso é lindo mesmo. Que normalmente era mandado, por exemplo, vai lá e unge o fulano, vai lá. Sempre tem isso na Bíblia, né? Com unção com óleo. Vai o profeta, unge, vai. Mas uma mulher chegar e ungir sabe o Senhor... assim, por que Jesus falou que ela tinha a ver com... Era uma unção para a morte mesmo? Sabe quando... Eu acho que principalmente nós mulheres intuímos alguma coisa, tudo, né? Porque... ela poderia, o fato dela estar ali, quebrar paradigma, usar, poderia ter, enfim, ter feito de outras maneiras, né? Mas de repente vem aquela coisa de o momento é agora, eu preciso fazer, né? Separar eu acho que que tem, de melhor, né? sabe? Com o que a gente tem de melhor. Sim. O reconhecimento de que a cruz é necessária ainda não tinha caído a ficha deles, né? Sim. Né? E nós gostamos de falar sobre isso porque hoje, às vezes, a gente ainda não teve uma compreensão total do que foi a cruz, ou do que a gente adora. E do que é ele falar para você e para mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Quer dizer, ele não precisaria falar isso, porque ele já tinha tomado a cruz, ele consumou todas as coisas, mas tem a nossa parte na cruz, né, Mirtz? Isso que é importante a gente falar. Às vezes as pessoas querem nessa cena ainda, eu não quero sair um pouco dessa cena, a respeito do óleo ali, porque o óleo tinha essa coisa de unção, como eu disse, que era obrigatória, tá? Que era uma unção de hospitalidade, de alegria, tanto é que a gente fala em óleo de alegria, mas ele também servia para ungir mortos. Sim. Né, por conta do cheiro naquela época e tudo mais que ficava, né? Sim. Então, e era uma questão de discernir o momento. Ele diz, pobre, vocês têm agora e vão ter sempre. Sim. Né? Mas ele era um dos últimos momentos. Né? Então, sabe, entender a morte, entender a cruz, como talvez Maria fez assim, foi para que revelasse isso para nós hoje. Sabe? Porque, de fato, quando eu estou fazendo uma coisa para qualquer pobre também, eu estou fazendo como se as outras fizessem. Está fazendo para o Senhor. Estamos fazendo para o Senhor, né? Mas como ele diz, isso nós vamos ter sempre. E Mateus diz assim, Mateus 25:40. E responder-lhe-ás o rei, em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, mesmo que pequeninos, a mim o fizeste. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente já volta para terminar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando sobre a cruz, né?
e estamos falando, acabamos de falar sobre Maria no entendimento de poder ungí-lo, né? Antes de ir para a cruz, e vamos falar dos outros, desse entendimento, porque o que acontece naquela época serve de ensinamento para nós hoje, esse entendimento. Pedro, por exemplo, né? Pedro estava ali. Pedro estava na última ceia, né? Mas ele teve em tantos lugares com Jesus, com tantas atitudes diferentes, né? Por exemplo, no Getsemane ele dormiu, ele chegou a dormir lá com Jesus, né? Também chegou a puxar a espada para cortar a orelha do outro que queria levar Jesus. Também negou 3 vezes, né? Então, Pedro, a gente disse que ele era almático, né? Sabe, essas coisas, tudo diz assim, em relação assim, estava entendendo, né? A gente pensa com ações tão contraditórias, estava entendendo isso? Agora, ao pé da cruz mesmo, no momento da crucificação, ele não estava. Não ficou. Ele não estava, a gente sabe. A gente não pode ter interpretações individuais, né, Conceição? Aquilo que a Bíblia não diz, a gente também não vai colocar aqui. Mas, realmente, para não estarem lá ao pé da cruz, tinha que ter um motivo forte. Até medo, a gente pensa, né, de se expor. Afinal de contas, mataram o principal, por que não podia matar os outros também? Eu acho que eles, assim, pelo que a Bíblia diz, eles não estavam nem entendendo o momento que estava se vivendo, né? E tanto no caminho de Emaús, eles estavam conversando, os discípulos não estavam entendendo muito o que estava realmente acontecendo. Maria estava lá, né? As mulheres estavam lá. Agora você diz assim, talvez por não entender a cruz, por ser menos apaixonado, não. Às vezes a distância estava presente. Né? Porque, gente, ele afirmou coisas que depois aconteceram. Ele disse que morreria por Jesus. Claro que aquilo que ele falou foi colocado à prova, ele foi reprovado, mas sabe quando a pessoa entende de verdade? Porque no fim foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Então, às vezes, a gente pensa que alguns fracassos na nossa vida, momentaneamente, eles sejam por falta desse entendimento do que é a cruz, né? Sim. A maioria deles, Mirtz, porque se você entende o que é a cruz, o que é a cruz, Mirtz? Uma pergunta que todo mundo se faz. Porque a cruz de Cristo, a gente viu aqui, nós estamos falando sobre ela. Mas a cruz para mim hoje, o negar a si mesmo, que tanto é falado na Bíblia, é tomar a vontade dele. Não tem como você fugir da vontade perfeita de Deus, né? Fugir da cruz. É uma coisa tão óbvia às vezes, mas tão difícil também. Difícil de entender. Então, como também, era difícil para os não de entender, como até de obedecer, sabe? Pedro fazia coisas incríveis. Eu acho que ele era o primeiro a estar em todos os lugares, porque ele era um colérico, ele era dinâmico, ele fazia as coisas, né? Sim. Era o primeiro a responder. Ele foi escolhido por isso, né? Agora, mas desde a primeira vez, quando Jesus começa a dizer, ele vai dizer, não vai ser dessa maneira que vai acontecer. Sim, né? Ele não entendia. Sabe, o senhor pode, livra. Sim. E ele falava isso com sinceridade, ele falava porque ele, do fundo do coração, ele não desejava que Jesus fosse para a cruz. Ele estava disposto até a dar a vida, né? Isso. Mirtz, isso acontece com a gente no nosso dia a dia. Nós desejamos tanto a presença de Deus, e na hora que as situações vêm para nós, que é uma coisa que foi liberada pelo Senhor, a gente pede livramento da cruz. A cruz é um processo para você participar da vida de ressurreição. E quantas vezes, no momento do sofrimento, que é o negar-se a si mesmo, a gente prefere pedir o livramento. Eu acho que até o fato assim, dele ter essa intenção tantas vezes de tentar livrá-lo da cruz, talvez foi o que o manteve também longe quando Jesus foi crucificado. Sim. Porque ia ser muito duro assistir aquilo que ele nunca quis que acontecesse. É difícil, né? A gente saber o que passou na cabeça deles nesse momento. O Evangelho diz claramente que eles se mantiveram à distância. Sim. A gente pensa que é uma distância segura, de não ser envolvido, de não ser chamado, né? Agora, medo. Agora a gente vai pensar, medo do quê? Medo de ser preso? Medo de ter fracassado? Medo, vergonha?
ou medo da cruz, né? Tantas coisas possíveis, né? Sabe? E ali também, queridos, nós temos que pensar que Jesus se apresentou como o Messias. Mas não deve ter sido o primeiro que tenha aparecido, se apresentado como Salvador, né? E agora você veja a situação dos discípulos. Eles tinham ele como Messias, como Salvador, que ia mudar toda a história do povo de Deus. E, de repente, esse que eles achavam que era imortal estava lá sendo pregado numa cruz como um pecador. A incoerência estava ali para eles, no meio de dois bandidos. Né? Então, era um momento de entendimento, como é o momento hoje da gente entender o que é negar a si mesmo para participar da vida de ressurreição. Entendi, com momentos. Sim. Do jeito que teve esse momento onde ele foi incapaz de aceitar a cruz, porque ele não estava aceitando a cruz, nem para Jesus, nem para ele, porque ele estava fugindo dela. Entendeu esse né? momento. Mas também existe um momento de cair em si, um momento de entendimento e um momento de redenção. Sim. Né? Tanto que depois, Mirtes, quando ele retorna, uma das frases é: então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e o poder de Deus. Então prova que nesse momento eles não estavam entendendo nada mesmo, né? Sabe, talvez, né? Porque o conceito da nossa maior é assim: a cruz foi o fim. Não, a cruz foi o começo, né? É o liberar da vida de ressurreição. Quando a gente pensa que foi o começo, e esse entendimento para nós é o começo também, porque às vezes nós estamos naquela reta, naquela caminhada de fé, caminhando com o Senhor, indo para tal, e vai ser neste momento que a gente vai começar realmente a entender coisa, e fazer. E né? participar, porque a cruz é o processo mesmo para a manifestação do reino. Quando você começa a desfrutar da cruz, você começa a ver a pessoa diferente, o reino é manifestado. Queridos, 35 anos depois, 35 anos depois, a gente vai ver Pedro carregando uma cruz, sabe? Sim. E sendo crucificado nela. Sim, tá? De uma forma diferente. Diferente, porque ele não achou nem digno. Ele tinha um entendimento tão correto que ele falou igual não. Sabe? Não sou digno, né? Tinha entendido bem, né? Sim. Então a história conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Para não morrer igual ao Senhor. Para não ser comparado igual ao Senhor, tudo, né? Mas olha que história, né? De quantos anos, né? Não é começar onde parou, né? Não entendi, é recomeçar. É no caminho, né? No processo. É isso mesmo, sabe? Então, às vezes, a gente precisa deixar coisas que Pedro tinha. Pedro tinha coragem, né? Tinha coragem. Que era tudo nele mesmo, né? Tinha autoconfiança. De jeito nenhum, ele falava, de jeito nenhum, eu não vou. Ele confiava nele, ele afirmava, eu não vou de jeito nenhum. Confiava no que ele nem sabia. Ele não fez nada daquilo. Não vou negar o Senhor de jeito nenhum. Não conseguiu. E depois ele aceitou o processo e foi morto dessa forma. Sabe? Né? Eu tenho que fazer. Assim, nós precisamos de Jesus. A princípio dava Pedro, querendo proteger tanto Jesus, a impressão é que dava que Jesus precisava de Pedro. E Pedro precisava entender que era Pedro que precisava de Jesus. Como né? nós hoje, trazendo essa história para a nossa vida, nós só vamos à cruz quando nós entendemos que nós precisamos disso, para desfrutar da vida. Eu preciso da cruz. Todos nós precisamos. Mas quantos acham que pode ajudar Deus? Negar a nós mesmos, que no nosso natural não vai chegar em lugar nenhum. Mas não tem uma porção de gente achando que pode ajudar Deus? Que pode dar uma ajudadinha para Deus, para Jesus. Isso né? daí é palha e feno que vai ser destruído, não é o ouro. Ou até uma idealização de quem é esse Jesus. Não é o Jesus crucificado ali, né? É um Jesus idealizado na tua mente, que está aí para te servir, para te, né? Sim. Sabe, queridos, a cruz é um passo principal para o nosso discipulado mesmo, tanto né, que exatamente, tanto que Paulo fala que tudo, ele queria Cristo e esse crucificado. Olha o entendimento do que é a cruz. Né? Quem hoje pode dizer, não, eu quero negar a minha vida da alma, eu quero negar a minha vida independente com Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Por um trabalhar divino para experimentar essa vida de ressurreição. Quer dizer, troco tudo pela vida, né? Nós vamos ter momentos assim, sabe? Sim. Que nós vamos depender completamente de graça, da graça de Deus. E a escolha, do jeito que eu fui escolhida, a Conceição, você que está nos ouvindo,
Pedro, Jesus sabia quem ele estava escolhendo. Sim, claro. Todo aquele monte de defeito listado aqui, ele sabia em quem ele iria se transformar depois. O processo, né, Mirtz? Então, e o processo de transformação, você diz, foram tantas vitórias, foram um monte de fracasso também. Doloroso. Né? Coisas que doem, que machucam. Paulo diz assim aos Colossenses 1, começando no 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele diz assim, participar da herança. Sim. Queridos, eu quero lembrar que herança não é uma coisa que você tem que fazer esforço para ganhar herança. Já está ali, né? Você só vai tomar posse. Você vai tomar posse, no momento, gente. E no momento certo. Não adianta você tocar uma herança com imaturidade. Sim. Você precisa estar preparado. Sabe? Ninguém... meu pai vai me deixar a herança. Você só vai desfrutar da herança depois que ele morrer. Sim. É bem assim, né? Sim. Então, a cruz deixou muitas heranças para nós. Sim. Tá? A cruz nos libertou do pecado, a gente já sabe, libertou da morte, libertou do inimigo das nossas almas. Liberou a vida, né? Porque foi ali que tudo começou para nós. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E é o conhecimento da palavra que vai nos garantir isso. Sim, e a palavra da cruz, até eu essa semana falava com o Emanuel, como nós estamos precisando ouvir palavras sobre a cruz. Sobre a crucificação do Senhor e o que isso tipifica na nossa vida da alma hoje, para salvar, para nos dar a salvação completa que a gente tanto... É muito pouco falado hoje sobre a cruz. Sabe, eu estava fazendo a pauta no escritório, meu marido estava ali do lado e tudo mais, ele falou, terminou, eu disse assim, quer ler a pauta que eu fiz, né? Ele falou, uau! Ele falou... Meu Deus, como se precisa ouvir sobre isso. Ele falou, que bom que você foi inspirada a falar sobre isso. Ele ficou muito feliz, né? Sim. Sabe? Na nossa época, eu me converti assim, de chorar. Né? Você chora por ver que você precisa negar a tua natureza, a tua natureza humana, que tem a ver com a cruz. Sim. E hoje é pouco falado. Hoje o que se prega muito olha, vai dar tudo certo para você, faça isso que você vai prosperar em todos os sentidos da tua vida. Mas a palavra da cruz é muito pouco falada. A gente tem que pensar que a vida cristã, ela não é um conjunto de atividade, assim, oração, domingo, célula, palavra, né? Sabe? O que foi conquistado para nós vai muito além disso e que nós temos que colocar em prática. E passar por esse processo. Em vez de um conjunto de atividade, um conjunto de verdades. Né? Sim. Que faz com que a gente tenha essa vida cristã que a gente harmoniosa, tanto... né? Sim. Uhum. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.